Fala galera da 5 minutos no cinema, tudo bem com vocês? Boa noite. Voltamos com o nosso 5 minutos entrevista, esse quadro novo da página, esse quadro para trazer o cinema nacional, né? Curtas-metragens, longas. E hoje a gente vai falar com uma pessoa super bacana, super legal, a Isa Neiva, que é diretora, roteirista, produtora, é atriz, e está lançando agora o seu curta-metragem Sônia, mas já produziu outros curtas-metragens, O Menino da Moeda, Firmina, vencedor de prêmios em diversos festivais. Daqui a pouco lança outro curta-metragem, O Escuta, que eu estou bastante ansioso para ver, estou bastante curioso. Neiva, Isa, desculpa, Isa Neiva, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite para falar de Sônia, esse curta-metragem maravilhoso, sensacional. Eu estou extremamente apaixonado por esse curta-metragem. Aliás, toda, toda a sua filmografia, virei fã de carteirinha agora. Obrigado por ter aceitado esse convite e quero te fazer algumas perguntas. Valeu mesmo, boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando, né, sobre um pouco mais sobre o meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Bom, vou te perguntar, vou começar como que foi o processo de criação do curta-metragem, do filme Sônia? De onde veio essa ideia? Foi uma imagem, foi um som, uma música? Como é que foi o processo de criação desse curta? Bom, o Sônia, ele é muito pessoal. Eu tenho, assim, sobre eu escrevi 4 curtas-metragens até agora, um longa, estou desenvolvendo uma série. Mas, assim, roteirista iniciante sabe que, geralmente, a gente escreve mais sobre nós mesmos no início. Totalmente. Tem sempre sobre nós, né, então a minhas personagens Aham. acaba eu tenho um pouco de Vera, eu tenho um pouco de Sônia, então a gente acaba trazendo coisas que a gente, às vezes, vivencia. Por exemplo, por isso que é importante quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala de não ter só pessoas negras diante das câmeras, sim por trás, porque a gente também tem outras Uhum. questões que a gente também gostaria de falar, para além da questão racial e de racismo. Então a gente tem muita coisa, a gente vive, a gente sofre, a gente sorri, a gente tem experiências e é sobre isso que eu gosto de falar. E os meus projetos, geralmente, eu costumo dizer que o que me incomoda é o que me move. Então, são geralmente Sim. projetos de impacto, mas eu procuro não perder o entretenimento. Uhum. Então, as minhas referências aí, por exemplo, eu gosto muito de um suspense, de Hitchcock, eu gosto muito de uma comédia, eu tenho eh, referências aí, por exemplo, Spike Lee, que traz assuntos sérios, mas Ok. falando, brincando, trazendo, né, esse lugar. O Jordan Peele também está vindo com essa proposta. Então, por Uhum. que não você trazer um cinema de reflexão que também entretém, que você, além da tela, você sair falando sobre ele. Então, geralmente, eu procuro trabalhar obras que façam isso, né, de Uhum. alguma forma. E o Sônia, em específico, quando eu falo que ele é muito pessoal, porque o Sônia é a história de uma mulher que vem descobrir sua sensualidade, sua sexualidade. A gente está falando de uma mulher de 40 a 50 anos de idade, que enfrenta Uhum. tabus, que hoje a garotada vai falar: "Nossa, a gente fala isso, tira de letra", mas não. Eu estou falando desse povo Verdade. que eu conheço, que é a gente ainda é ligada a muito tabu, a gente é muito ligado nas questões familiares, a importância de ter aquela muralha que a gente acha que está seguro, mas muitas vezes está preso nessa muralha. Sônia vem Uhum. trazendo essas questões. Então, o filme surgiu a partir de uma experiência pessoal. Eu sou casada há 20 anos e fui traída com uma garota 30 anos mais jovem que eu. Uau. E Sim. aí, o que é mais pior para uma mulher mais madura, do que a garota mais jovem. Sim. Daí a gente levanta outras questões das problemáticas que até a própria internet traz, por conta de
cara, a gente não vai não vai ser jovem para sempre. E mesmo assim, Sim, tem a razão. gente cai na cilada de fazer coisas, se colocar em situação de risco, um procedimento estético, né. Sônia também Aham, traz essa questão de você querer correr atrás de anos que você não vai dar, você não vai ser jovem novamente. Não tem como você é é é muito difícil isso para nós mulheres. É muito difícil falar sobre isso. É muito aham. difícil encarar isso. A sociedade não quer que vocês Então falem isso também, né? Tem isso também, né? então me acendeu várias luzinhas, eu falei: "Cara, aqui tem um filme, aqui Uhum, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar que essas mulheres estão adoecendo, eu preciso falar que a gente tem um caminho, a gente preciso falar que a gente precisa se livrar desses desses estigmas que a sociedade nos uhum, colocam", e a Sônia traz uma outra questão, porque mulher de 40 a 50 anos saiu, não tem mais protagonismo. Então eu tento resgatar com Sônia. uhum. E você conseguiu, porque Sônia fala disso e mais além, né? É, é, você terminou sua fala agora, né? Falando desse tema de falar sobre sexualidade, né? Então, realmente, né? Filmes com essa temática adulta que questionam o politicamente correto, pudores da sociedade, né? São raros, né? Eles existem, mas são raros, né? Me vem agora à cabeça o filme, aquela cena do orgasmo da Meg Ryan no filme Harry e Sally, feitos um para o outro, né? E isso a gente está falando de anos 90. Ninguém estava esperando que uma atriz branca, loira, linda, pudesse fazer uma cena daquela dentro de um restaurante, aquilo pegou toda a plateia de assalto, né? Recentemente teve o filme da Bruna Surfistinha, que todo mundo, é, por algum motivo, sabia do livro, eu tinha lido o trecho, sabia quem era, e vem uma atriz super famosa, como a Débora Seco, escancara, né? Mostra o filme, se mostra e mostra que o filme estava falando muito mais coisas do que apenas de uma garota de programa, né? E e assim, e o que me veio é essa questão é que esses filmes são raros e porque esses filmes chocam, né? Esses temas chocam, né? E o que que você acha que Sônia, eu espero que as pessoas vejam Sônia, porque Sônia é maravilhoso, possam ver em algum momento, em algum lugar, assim que lançar. Como você acha que Sônia vai ser recebido pela sociedade, assim? Como que Sônia vai ser recebida pelo público masculino? Eu tô curioso. Eu recebi de um jeito Sônia, de muitos jeitos, na verdade, né? Eu queria perguntar para você, como que você acha que Sônia vai ser visto por aí? Ai, é difícil, hein. Essa pergunta é difícil. E você falou agora no começo da pergunta, dessa questão de o tabu de falar sobre essa questão da sexualidade, né, de uma coisa que na verdade é normal. E nos meus outros Uhum, filmes, por exemplo, no Menino da Moeda, eu trago uma questão de questões sociais que a gente vê que o problema está lá, a gente segue a nossa vida e o problema continua lá, porque a gente tem o hábito culturalmente de normalizar o que não é normal. E que é normal, a gente não uhum, quer desnormalizar, que é essa questão. aham. Ai que louco, né. Muito louco. Tem E toda a razão. aí, entendeu? Que absurdo. E aí que nem quando você me pergunta como o público masculino vai receber, ó, eu acredito que que eles não vão gostar muito não, até porque o homem não está no centro da discussão. Então não é um Exatamente. choque que o filme dá, Uhum, em nenhum aham, momento. Então é um filme de mulher para mulher, mas, assim, eu tenho esse público, específico, né, que eu tô falando para essas mulheres que passam por esses tabu, por essas questões. uhum, Então, claro que eu sei essa questão que eu falei agora, as pessoas quer normalizar o que não deveria ser normal e uhum, desnormalizar o que deveria ser natural, né. Então, aham. eu tenho, assim, intimamente, assim, um pouco de medo de Sônia. Eu de como vai ser a leitura, eu fico feliz que você assistiu aí em primeira mão, que você me trouxe
feedback, porque, assim, eu não sei como que eles vão receber, entende? Porque a Uhum. gente tá falando sobre o corpo da mulher, a gente tá falando sobre a mulher se conhecer, a gente tá falando ela em um outro lugar, que a gente não Sim. costuma ver. Então, eu tô, assim, tensa ainda. E eu quero fazer uma estreia em São Paulo, né, eu tô vendo o lugar ainda, eu vou deixar aí as minhas redes sociais, né, para o pessoal acompanhar, para Sim, vou quando deixar todas as sair, redes sociais aqui. Aham. o pessoal ir lá conhecer e, assim, é maior 18, então já saibam disso, tá, tem que ter maior Sim. 18. Ah, até eu estava preocupado em te entrevistar, assim, porque e agora, será que vou estar invadindo esse lugar de fala, assim, esse lugar que é Não, maneira legítimo, né, alguma. né, e eu fiquei, né, eu fui convencido, assim, né, a a minha produtora Carla falou: "Não, você tem que conversar mesmo, assim, tem que pô, você é um filme bárbaro, maravilhoso, é cinema nacional, você tem que falar". Eu falei: "Não vou falar assim, porque o filme mexeu comigo, né, eu preciso falar mesmo que vale a pena". E você falou que agora, novamente pegando um gancho da sua fala, você diz agora que esse filme de mulher para mulher, assim, né, e eu quero destacar uma cena, não é um spoiler, mas é uma cena que tem ali um momento em que a Sônia encontra algumas amigas, né, elas vão até a casa da Sônia, isso também tá no trailer, dá pra ver, não é nenhum spoiler, e é uma das cenas mais bárbaras, assim, do filme, né, porque e não vou contar nada, mas é uma cena, eu acho bárbara, dentre várias cenas de Sônia que são bárbaras, assim. Eu queria te perguntar, como é que foi a construção dessa cena, né, dessa coisa, desse encontro de mulheres, delas falarem da vida delas, como que você criou isso? Porque eu achei tão fantástico, porque não é uma cena jogada ali, vou jogar essa cena para dar um tempinho a mais de tela, de tempo do curta, mas não, é uma cena tão importante, é tão importante, o que acontece antes é importante para aquela cena, e aquela cena se torna importante porque acontece depois. Eu queria saber como é que você construiu, porque eu achei bárbara aquela cena. Sem spoilers, Bom, primeiro, mas se puder falar. não, dá para falar dela, mas, assim, por exemplo, a gente tem concursos de roteiro de cinema, alguns, não vou falar o nome agora que eu não me recordo, mas, assim, que, por exemplo, Cabiria. Cabiria é um Fala. evento que acontece todo ano, que tem concurso de roteiros, coisa para Aham, mulheres, tal. E eu não vou falar o certo, porque eu posso estar enganada, mas eu não sei se foi o Cabiria que criou isso, mas, eh, a dificuldade de ter roteiros de mulheres, 2 mulheres, mais de 2 mulheres em cena que não estejam falando sobre homem. Às vezes, esse às vezes é um quesito para alguns concursos de roteiro, tá, é um uhum, quesito, muitas vezes, mas, assim, vale lembrar que vamos resgatar aí cenas de mulheres amigas, trazer essa sonoridade da questão de amigas, a Thelma e Louise, né, Thelma e Luiz, que verdade. a amiga mata o cara que estrupar a amiga, então elas têm essa cumplicidade, então Aham, a cena da minhas amigas também eu trago essa cumplicidade, então não vamos muito longe, vamos só para 10 anos atrás, vamos uns 10 anos atrás, vamos falar da TV, Tapas e Beijos, a amizade uhum. entre as 2 protagonistas era Fernanda Torres e Andréa Beltrán, lembra? Isso, aham, sim, sim. Eles tinham Estavam juntas aquela na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né, sim, de mãos e aí, dadas, não lembrando soltava. lembrando delas, as personagens das amigas, eu falei para as atrizes, eu falei: "Olha", eu não falei necessariamente delas, mas eu falei assim: "Olha, vocês têm que ser as bruxas do pica-pau, entendeu? Vocês têm que estar aqui, você é a sonoridade entre as mulheres, você vai a amiga tá lá, você vai lá e" então, essa cena significa isso, mas eu vou te falar uma coisa que você não sabe, Diga. aquela cena aconteceu. Aconteceu mesmo também? Nossa, é uma As cena 2 maravilhosa. atrizes Aham. As 2 atrizes eram as amigas de verdade falando sobre aquilo. Sobre aquilo então. E foi muito E natural, aí como que elas conseguiram? e aí e aí o que acontece? Aí eu acabo pegando um gancho da Uhum, da da Vera falar que a personagem, pra quem não sabe aqui meus filmes eu tô
costurando minha personagens num filme e num outro. Então, um Aham. longa-metragem, que é o Menino na Moeda, a Vera tá num processo de adoção e no filme ela começa o diálogo falando sobre isso, Sobre isso, né, aham. sobre a dificuldade da questão da adoção no Brasil, principalmente se for uma mulher que for solteira, né, e ainda negra. Uhum, Então, como que seria isso dentro da atuais políticas de adoção de criança. uhum. Então, essa cena é para trazer essa sonoridade entre as mulheres e, ao mesmo tempo, esse resgate, né, que eu acabei de citar aqui. Sim, é totalmente necessário, uma cena importantíssima, não é cena jogada fora, eu achei maravilhoso, assim, e outra cena incomum de se ver ultimamente nos filmes, e você ele falou uma coisa importante, né, é uma cena onde não tem necessidade de citar um protagonismo masculino, né, nossa, realmente isso acontece. Eu queria agora, isso que eu vou perguntar agora, conhecendo acabei de conhecer seu trabalho recentemente e uma coisa que eu percebi nos 3 curtas que eu vi, o menino da moeda, Firmina e agora Sônia, pelo menos para mim, os filmes me pegaram de assalto. O final, eu nem diria um plot twist, assim, né? Mas o filme ele dá uma reviravolta e nos 3 filmes me pegou de jeito, porque eu não esperava os finais, assim, eu esperava sinceramente, eu esperava outra coisa do filme e o filme mudou completamente, né? Firmina, aquela mudança que a gente acha que o que está acontecendo é com a vizinha, mas na verdade a gente descobre que não era com a vizinha, era ela mesma, era a própria Firmina que estava relembrando o que estava acontecendo, a menina da moeda também. Eu queria falar assim, eu vi isso de comum nos 3 curtas que eu vi e eu queria te perguntar, você pensa né, nessas reviravoltas da história, essas pequenas reviravoltas que o público não está esperando, que ele está totalmente entretido numa história, e de repente você mostra o outro lado, um outro lado, uma outra vertente, porque eu saí assim, me mexi em todos os momentos que eu, nos finais, eu falei, peraí, que eu não esperava por isso, o que aconteceu agora? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu perdi alguma coisa, e eu adorei, assim, não sei se nem se é um plot twist, não sei se eu posso falar isso, né, porque não são grandes segredos, mas é um olhar da história que ninguém está preparado para ver, né? Você coloca uma coisa ali e eu fiquei assustado. Eu falei, meu, será que é a sua marca? Será que é a marca Isa Neiva de fazer filme assim, essas mudanças? Porque eu já quero isso no próximo curta, de verdade. A crítica, né, principalmente, como eu falei, eu gosto de projetos de impacto. A Firmina, o roteiro é do Adelmo Passos, que é um roteirista aí bem, assim, tipo grande, assim, Uhum, maravilhoso. Eu contribuí, assim, com uma pequena consultoria artística para eu dirigir o Firmina. O Firmina venceu aí 2 editais públicos, né, para uhum, pra produção dele. Eh, Porque o argumento do Firmina era muito forte, porque o meu argumento era muito simples: nunca se morreu tantas mulheres quanto durante e pós-pandemia, pedindo uhum, socorro. Foi minha exatamente. justificativa e meu argumento, Uhum, né, quando ele me trouxe esse roteiro, eu fiquei com muita raiva, porque eu percebi que tinha mulheres com problemas maiores que o meu. Volto para aquele lugar que o que me move, o que é aquilo que me incomoda. sim. Uhum, Mas, por outro lado, eu adoro um suspense. Eu sou fanzaço do Seven, eu sou fanzaço do Sexto Sentido, eu uhum, adoro esses filmes que faz assim, eu fico decepcionada quando o filme não faz assim, sabe. uhum, Eu acho que eu perdi meu tempo, tenho que assim, as pessoas têm uma visão equivocada, nós temos uma visão equivocada de tempo, a gente tem muito pouco tempo, né. Você uhum, tem aí 39 anos. A nossa vida útil, média de vida, vamos falar útil, média de vida é quantos anos? Fala pra mim. 55, mais ou Não, menos. a média de vida Uhum. não, a média de vida é mais, né. Não vou morrer daqui a pouco. É, A média de vida 75, 70, vamos por 70. 70? Não, eu quero vai, que seja 70, mas vamos falar 80, você tem 39 Bom, anos. uhum, Pra 80, você tem 41 natais pra passar com a sua família.
Uhum. 41 natais, 41 aniversário dos seus filhos. Sei como a gente tem um tempo tão curto. É curto, é Então, pouco. quando você viu? É muito curto. E Aham, aí eu quero assistir um filme, eu quero perder tempo com aquele filme, mas eu quero que aquele filme me traga alguma coisa, né. aham, Então eu sempre fico presa nisso. E aí, às vezes, algumas pessoas me procuram pra dar uma consultoria em roteiro, aí eu falo que muitas vezes não é nem de mim, eu falo: "Eu acho que, assim, eu acho que é o orixá que desce e fala: 'Ó, faz isso'", porque às vezes vem umas sacadas, assim, e fala: "Cara, é isso". uhum. Por exemplo, o Escuta agora também, ele tem essa pegada, eu vou te dar um susto nele. Nossa. Se eu vou te dar um susto nele, ter Aham, certeza. A intenção é dar um susto mesmo. Tipo, aham, você tô te levando para um caminho e você vai ver, não é esse caminho. Eu gosto de brincar com essas quebras. E aí o que você fala do Plofit por conta de não ser tal, porque as informações geralmente eu coloco todas elas lá. Eu não engano, você depois você volta a fundo, você fala: "Tão não lá". engana mesmo, você não engana, tá tudo lá e a gente não viu absolutamente nada. Nossa, isso que é sensacional, por isso que eu falei pra você que eu pulei da cadeira, eu falei: "Como assim? Espera aí, deixa eu voltar aqui", né. Nossa, e tá tudo lá, tá tudo na nossa cara e a gente não percebeu. E eu acho engraçado também, Isa, que dá caldo pra gente conversar do que aconteceu no final, eu acho incrível isso. Não é É um pós plot twist por plot twist, assim, né. Mas é igual eu tô te falando, então, eu Firmina, o Menino da Moeda, vai para vários cineclubes, excursões, faculdade, escolas, Uhum, porque eu tenho essa pegada, e as pessoas tem gente que já me perguntou se não achava que pudesse cair nesse lugar do piegas. Não, porque é flexível, a cultura nossa o cinema tá aí para isso também, não é por puro uhum, entretenimento. E não é por isso que eu não vou fazer comédia, o Escuta é comédia. Não é por isso que eu não vou fazer uma comédia, entende? aham. Então, como eu trabalho isso? O que que eu posso agregar com isso? Não tem mais nada gostoso você sair do cinema ou você sair da sessão falando sobre o filme. Sim, tem razão. É Nossa, isso não que eu tem algo busco. melhor, assim. Você leva o filme embora junto com você, né. É isso que eu busco, entendeu? Aham. Nossa, adorei, eu adorei mesmo. Ah, que filme, você tem uma filmografia maravilhosa. Agora aproveita, né, pra encerrar, assim, e eu aproveito para perguntar, fala pra gente do seu próximo projeto, do que você está trabalhando agora, onde que a gente vai poder ver o trabalho da Isa Neiva daqui a algum tempo? Conta pra gente. Bom, o Firmino, ele vai entrar agora, fechando um licenciamento com o canal, com o Sesc Digital, então vai estar disponível aí Uhum, para todo mundo assistir gratuitamente. Sônia, a gente vou lançar quero fazer um lançamento em São Paulo, mas já tem um lançamento que vai ser no Rio de Janeiro, no festival, no 17º Encontro do Cinema Negro dos Osmos Bubu, que acontece no mês de outubro. Eu vou estar presente, tô ansiosa para ver como é que as pessoas vão receber, né, que eu não sei se uhum, vão entender o filme. O Escuta, ele também está saindo, eu pretendo fazer também uma pré-exibição dele no próximo mês também já. uhum, Que é um filme que eu não estou falando sobre questões femininas. Não, uhum, meus protagonistas dessa vez são todos protagonistas homens, aham. e ele é um filme que eu estou trazendo para falar sobre saúde mental. Saúde mental, totalmente Então necessário, né. exatamente, é sobre isso, o Escuta, tô com o elenco aí, inclusive o Escuta, quem faz o protagonista dele é o meu filho, o Lucas Uhum, Neiva. A gente tem o Marcelo Gonçalves, que é um ator que eu conheci num outro trabalho, e o JC Rocco também, são os 3 protagonistas dessa história, que vai ser que é um filme, assim, que nossa, eu tô apaixonada por ele, uhum. mas eu espero o público, né. E aí eu tô também aí em O captação de recursos por longa o do Menino da pôster o Moeda, o né. o pôster do Scooter é muito lindo, né, o pôster é lindo, né, o rosto, né, do protagonista, acredito que seja o protagonista, né, o rosto É, bem close, né, lindo. Nossa, adorei. eu procuro dar, né, assim, você vê o Firmino, é o rosto, na hora que eu olhei, falei: "Né, isso, esse frame é o pôster". Quando eu olhei desse, eu falei: "Esse é o pôster", inclusive da Sônia, o pôster é o da banheira, exatamente da luz que você adorou, né. É verdade. E pensando aqui agora, né, dos seus filmes, é que é quase, não digo nenhum padrão, mas,
você coloca bem no cartaz a expressividade, né, do protagonista, né? Menino da Moeda realmente é o semblante, né, da Vera, né, bem ali perto do garoto, né, com uma moeda. Firmina também, né, o rosto dela, ela deitada no copo. Sônia também é o rosto da protagonista, escuta também. E são imagens que você olha e fala, eu preciso ver isso. É o que eu penso, porque chama atenção demais, é convidativo, na verdade, né, Isa? É convidativo de você olhar o pôster e falar, uau, olha que pôster muito bem trabalhado, o que será que tem nessa história, né? Mas quando você tocou agora no pôster, não posso deixar de falar também em nome da equipe dos meus filmes, porque Ah, cinema é? a gente não faz sozinho, Ah, é inclusive verdade. o o pôster, quem desenvolve meus pôsteres é o Pierre Valences, que é o cara que faz o som para mim. Ele faz o som, tanto a captação quanto o trabalho de mixagem, faz um trabalho fenomenal. Ganhou aqui no em Firmina Uhum. recentemente um um Ganhou prêmio mesmo. pela Uhum. mixagem. Então, assim, é um cara que veio da publicidade para o cinema, né, e aí Uhum. ele trabalha muito com som, e aí ele entende essas partes um pouco de marketing, né, então eu sempre peço a opinião dele, e é ele que sempre tá com a mãozinha dele ali fazendo. Então, eu também agradeço por tudo, assim, pela equipe inteira, a arte, fotografia, especialmente, eu tenho um trabalho, assim, que é muito casado, né, que o meu diretor de fotografia, o Bruno, ele é diretor de fotografia mesmo. E muitas vezes a gente vê filmes que você não vê uma narrativa tão bem explicada e com uma fotografia linda. E aí ele fala: Uhum. são fotógrafos de publicidade. Eu sou fotógrafo, eu não sou diretor, ele mesmo fala. Então, é Uhum. como um casamento que deu certo, né? Porque a Uhum. gente vai para o set, a gente desenha o storyboard como photoboard, vamos entender cada plano, e ele contribui da forma dele, assim, que a fotografia dele você vê no Firmina, por exemplo. A gente Sim. traz aí muitos indícios de Hitchcock, né, que a gente trabalha com suspense, eh, Uhum. acaba trazendo uma questão aí de uma referência do Hitchcock, do cara que matava as mulheres, o Psicose, e a Firmina, que ela faz com o quadro dela, com as facas, com aquele Uma faca. ritmo. Uhum. Eh, e assim, montagem também do Firmina, por exemplo, uma outra coisa também que eu agradeço muito o montador, que é o Guilherme Pacheco, porque Uhum. eu viro para a equipe e falo assim: "Olha, a gente tem um desafio, o problema é o seguinte, né, eu Uhum. preciso mostrar o filme em 2 épocas diferentes, mas eu não posso entregar de cara". O montador vem com Sim. aquela proposta de flashes. Quando a gente tem traumas do passado, a gente não vê por completo, a gente lembra de flashes. Exatamente. Exatamente. Uhum. E Então é quase proposital, assim, de não ver, e depois que você vê todo o curta, você fala, chega até um pouco a ser embaçado aquelas cenas do passado, né, não é uma coisa que era fácil de ver, não era claro, né, e causa uma tensão para quem tá vendo, né. Eu particularmente eu fiquei super tenso, porque você não conseguia ver o que estava chegando, o que estava e acontecendo. e ali, novamente, eu não dou protagonismo para o agressor, porque a gente não por isso que ele é só mostrado com sombras, porque a gente não sabe quem é o violento. Não está Sim. escrito na cara da pessoa. Então Uhum. eu não quis trabalhar com esse negócio de mostrar o cara batendo na mulher, aquela coisa, não, não dá protagonismo para isso. Sim. Então, é um E outro recorte que e eu trago um pouco no Sônia, né, mas é, pensando bem, é, não sei nem se é essa palavra certa que eu devo usar, mas é tão violento quanto ter mostrado o ato em si, porque você porque na verdade, eu falando agora, né, até de Firmina, assim, né, porque a câmera faz o close, né, na atriz, no rosto dela, e a gente sai daquela cena, aí você fala: "Meu Deus, a mulher ficou lá, com aquele cara". E é mais violento se você tivesse mostrado o ato em si, né. Meu, é sensacional eu essa eu eu acho eu acho sensacional assim, isso. eu falo assim, eu procuro falar, por exemplo, que assim, às vezes o simples, você não precisa fazer uma coisa mirabolante, sabe. Nossa, sim. Uhum. Sim, O simples e você focar no seu objetivo master do filme, sobre o que é que você vai falar, você não se perde na direção.
eu busco isso, sabe, Sim, nossa. então, Isa, nesse lugar. é sensacional. Olha, aqui é um cinema, é um cinema muito luxuoso, assim, muito bonito de ver. É simples, mas é maravilhoso. Eu sou tiete agora sou, faço parte do clube Isa Neiva. Sou fãzaço agora. Vou falar a palavra de Isa Neiva para todo mundo que quiser ouvir. E aproveito para falar assim que agradecer demais a sua disponibilidade. E, assim, o seu cinema é maravilhoso. Eu vou deixar Mas um monte de link para as pessoas acessarem para ver, porque eu adorei. Eu quero que as pessoas curtam, vejam, possam falar, porque é maravilhoso. Assim, adorei demais. Eu mas quero te agradecer, porque, meu, engraçado, assim. E eu fico pensando, por que que eu não vi antes? Assim, eu fico me culpando agora, porque é maravilhoso. mas aí, como você falou, né, tipo do Firmina, quando eu virei para a equipe e falei assim: "Olha, agora a gente tem um problema, a gente tem que fazer uma coisa melhor. A gente tem um problema, Olha, agora eu quero. porque Agora sim, você teve outro problema agora. Você teve que fazer uma coisa melhor que Sônia. Agora você nossa, aumentou assim, a curiosidade, a ansiedade para ver escuta tá lá no céu, porque, pô, para fazer melhor que Sônia, e vai tá ser meio duro, hein? louco isso, e tá meio louco que é assim, né, eu continuo viajando com Firmina, representando Uhum, Firmina, inclusive esse mês eu vou para Tocantins, no final talvez eu vá para Paraíba. Eu continuo representando o Firmina nos festivais, esse mês que ele foi em 5, e eu estava com a Sônia na cabeça, né, terminando de uhum, desenvolver, ou fechar o Sônia, e agora eu tô com Sônia e tô com Escuta na cabeça. aham, Então, tipo, aí eu vou falar sobre o filme, eu tenho que meio que focar e ficar com a imagem do filme na cabeça para não destoar pra ir pra outra história, tá sim. meio maluco isso. E aí eu volto aqui, eu falo pra você, eu queria ser só atriz, Uhum, então as poucas oportunidades às vezes faz a gente traçar um caminho, buscar um outro caminho. uhum, Eu estou muito feliz em ser hoje diretora, que é uma coisa que eu nunca, nunca imaginava, nunca passava na cabeça, inclusive, eh, costumo dizer que eu fiz meu primeiro curta, meu primeiro filme com 40 anos. E que se eu tivesse visto uma cineasta negra quando eu era criança, talvez eu tinha feito meu filme muito mais tempo. Então, uhum, quando alguém me convida para conversar sobre o trabalho, quando como você, nas periferias, eu gosto de estar falando para mostrar que é possível, uhum, é possível. Essa representatividade é possível. É possível a gente ocupar os lugares que a gente acredita que a gente possa estar. com E a certeza. gente ganha dinheiro com aquilo que a gente faz bem. Então, muitas vezes, as pessoas mais jovens acabam largando o sonho de ser artista, de estar nesse universo, porque precisa seguir um caminho financeiro, uma vida estável. Foi o que Uhum, eu fiz. Só muitos anos depois eu só entendi que você ganha com aquilo que você faz bem. Se você faz bem, você acredita, você consegue. Todo uhum, mundo tem seu espaço. Se você não tem, você cava o seu. Quando você te falava anteriormente que pensava às vezes que tinha certas panelas, né, dentro do audiovisual. O que uhum, acaba acontecendo é que, você vai fazer um curso específico, você conhece pessoas, e aí você monta um grupo, você começa a trabalhar com uma pessoa, aí não deu certo com aquela, você conhece outra, agora você está em parceria com aquela sua com a com a Carlinha. aquela sua Uhum, amiga a Carlinha, bacana. e Uhum, aí você vai se cercando de pessoas que te não só te dá estabilidade, mas te dão segurança, e estão junto com você para crescer com uhum, você. Então, você vê exemplo disso aí, por exemplo, 3%, que acho que é Boutique Filmes, se não me engano, que eram sim. alunos da USP que fizeram um piloto. Aham, Então, às vezes, o que acaba acontecendo é que você costuma trabalhar com determinadas pessoas porque você se sente seguro. Não é porque você não quer dar espaço para novos entrarem no mercado. Então, aham, partindo disso, nós precisamos fazer nossos círculos, nossas panelas, entender com quem que a gente combina de trabalhar para produzir projetos que nos nos elevem na carreira e faz a gente subir e estar no topo, entende. Então, uhum, é um caminho. Então existe vários caminhos, então tá aí sempre antenado,
em São Paulo, principalmente, que tem muitas oficinas por conta dos editais, que as pessoas são Uhum, obrigadas a dar curso de formação, né? uhum, Tá nesses lugares, porque nesses lugares você faz networks, né, com outros. Por exemplo, agora vai acontecer uma oficina para 60 mulheres, que aí o público-alvo, que é da produtora Mulher, que uhum, é dirigida pela Daisy Reis, de produção e produção executiva para 60 mulheres, que vai ser na nave cultural, que começa agora, agora em agosto mesmo. São 3 meses aí de curso bem potente. Eu sou uma das professoras de produção executiva. Já abriu, tipo, foram 60 vagas em 3 horas. sobre Já tudo. tinha aí todas as vagas, 150 mulheres se Uhum, inscreveram. E aí eu gostaria de deixar um recado para o pessoal que tem interesse, eh, por favor. de conhecer mais o universo, de tentar escrever sua própria história, porque é aquilo que eu te falei, nós escrevemos aquilo que a gente conhece. Então, por isso que Uhum, uma narrativa de uma mulher negra da periferia vai ser diferente de uma pessoa não da periferia branca. Por isso que a narrativa de uma pessoa, LGBT vai ser diferente, porque ela sabe falar sobre aquilo, porque ela conhece. Quando você conhece, não tem como você errar uhum, na direção, entende? sim, E aí você traz produtos novos, você traz diversidade, né, produtos diversificados, que isso que é importante, porque o Brasil é tão diverso. sim, Eu tô batendo nessa tecla para você, eu vou falar uma coisa que você também não sabe. O Menino da Moeda foi meu primeiro roteiro e minha protagonista, aquela história do Menino da Moeda, o Menino da Moeda ele existiu, isso passou comigo. uhum, Eu via uma Camila Morgado no papel. Quando eu visualizei o roteiro, eu pensava que era uma mulher branca uhum, contando a minha história. Por quê? Porque na TV eu não estava acostumada a ver mulheres negras contando a sua própria história, não estava acostumada. sim, E isso a gente chama de racismo estrutural. Não é uma questão, é de mimimi, não, porque isso vem de dentro. É uhum, tão bem estruturado, orquestrado, que você de dentro você fala, não, esse não é o meu lugar. E aí você acorda e fala, sim, aqui é meu lugar, uhum. entendeu? É Nossa, sobre sim. isso. E aí eu deixo um recado que vai acontecer 2 oficinas, uma mentoria de Uhum, roteiro, que a intenção é selecionar algumas pessoas que tenham alguma sinopse de ideia e desenvolver um roteiro que saia com curta-metragem, que é uma contrapartida de um edital que a gente ganhou de desenvolvimento de roteiro de série, uhum, pela Lei Paulo Gustavo, e pelo PROAC do Sônia, eu tenho uma contrapartida também de dar aula de atuação para cinema e TV para iniciantes, vão ser 2 aulas. uhum. Então, Que quem ótimo. acompanha na rede aí, eu vou posicionar quando é que vai acontecer as inscrições, aonde que vai ser, se tiver interesse, Uhum, mesmo dar um panorâmica, assim, e de como começar, de como agir, de como ir para um teste, de como fazer uma cena, de como pensar no cinema fora da caixinha. uhum. Então é isso. Não, o seu cinema é inspirador mesmo. Eu agradeço muito. Eu vou deixar os contatos, eu vou deixar a sua página, né, na descrito para o pessoal acessar. Vou colocar também as páginas dos curtas também que tem no Instagram para o pessoal ver os trailers, ver as imagens, as reportagens que tem a respeito. Vou deixar para o pessoal poder acessar, conhecer e, olha, desejo boa sorte nos festivais, na apresentação que você está tão ansiosa, né, de apresentar o Sônia para todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, o pessoal vai aplaudir de Espero pé, que você porque possa Sônia é ir. maravilhoso. Nossa, é verdade, em São Paulo, me convida, eu vou ver, vou te ver em São Paulo. No Rio eu não garanto, não, mas em São Paulo É. eu corro lá para ver, sim, eu vou adorar te conhecer pessoalmente e ver Sônia novamente. Isa, não tem nem palavras, assim, agradeço demais, agradeço imensamente, foi um prazer imenso conversar com você. A gente bateu um papo antes, né, de começar a gravação, e agora um papo maravilhoso na gravação. Obrigado muito mesmo, viu? Agradeço e sempre que eu puder ajudar a promover o seu trabalho, eu vou fazer isso com certeza, porque eu virei fã de Gratidão. carteirinha. Gratidão. Obrigado. Até mais, viu, pessoal? Até o próximo 5 minutos de entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.